Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um sábado com reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento, né, que a gente nos dedica a estudar as palavras do Emmanuel. Esse momento, né, o Reflexões com Emmanuel, é nos proporcionado pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês e Jesus esteja aqui abençoando o nosso encontro de hoje. O tema do capítulo 22, Emmanuel chama Que Buscais? André, qual versículo Emmanuel escolhe para iniciar a nossa reflexão de hoje? O versículo que Emmanuel escolhe para esse capítulo de hoje é um versículo de João, que está no capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? O contexto dessa pergunta de Jesus foi o seguinte: João tinha 2 discípulos com ele, eles estavam caminhando, e aí João vira para os discípulos e diz assim: ali está o Cordeiro de Deus, e aponta para Jesus. E então os 3 começam a seguir Jesus. E então Jesus vira para eles e pergunta: que buscais? Duda, qual que é a reflexão que o Emmanuel traz para nós dessa busca aqui? Então, André, Emmanuel começa, né, nos dizendo aqui, hoje, neste capítulo, ele vai falar sobre essas questões do que estamos buscando, né, dessas experiências. Então, ele começa dizendo que a vida, a nossa vida, nada mais é que um conjunto divino de experiências. E cada uma dessas existências pela qual a gente vai passar e já passamos, vai nos fornecer novos conhecimentos. Afinal, estamos em constante aprendizado. Esses ensinamentos, eles são materiais, mas eles são também espirituais. E aí ele ressalta, né? Esses são os mais importantes. E nesses conhecimentos espirituais que nós adquirimos, dentro dele vai estar, né, os nossos valores religiosos, que são, né, essas virtudes. E essas virtudes são elas que vão nos colocar no caminho de Deus. E ele diz que essas virtudes, uma vez aprendidas, elas são definitivas para a nossa alma. Porque se a gente aprende essas virtudes, a gente nos aproxima cada vez mais do Pai, né? Esse é o objetivo. E aí Emmanuel diz que às vezes, o que acontece no meio do caminho? Às vezes, ao nos aproximarmos de Deus, a gente acaba importando, às vezes, com sentimentos pequenos, dá uma importância muito grande para uma coisa de relevância muito pequena. E diante da magnitude divina, isso se torna, né, sentimentos egoísticos. E ele diz aqui a respeito também do evangelho, os chamados falsos profetas, que ficam pensando nas coisas de Deus em promessas muito absurdas, em promessas que são injustificáveis. Às vezes promete até uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade, porque você está próximo de Deus, porque você está ali seguindo os preceitos religiosos. E isso faz com que alguns irmãos se enganem, acabem acreditando que de fato existe um privilégio, uma vantagem religiosa em estar ligado ali a uma religião. E aí busca soluções espirituais, né? O Emmanuel até relata aqui o termo problemas mesquinhos. A gente nos vê pedindo soluções espirituais, fazendo nossas orações para Deus para resolver coisas às vezes muito pequenas. E a gente sabe que a gente está aqui, né, para passar por provas, expiações, todos nós já temos consciência disso. E aí, às vezes, o fardo, muitas vezes, não só mesquinho, às vezes a gente está com um fardo muito pesado, ou está com dificuldade, e a gente acaba acreditando que nós estamos sendo, às vezes, até injustiçados, porque a gente olha para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, e pensa, nossa, mas aquele irmão não tem problema. Olha só como ele está rindo, olha só como ele está feliz. Ah, o problema é só comigo. Mas isso não é uma verdade. Todo mundo passa por problema. E a nossa religião, a nossa
a religião que a gente segue, a nossa fé, não vai nos impedir de passar. E esse não é o objetivo, né? Emmanuel até fala que é o seguinte: a cruz do Calvário é o símbolo vivo, porque Jesus tinha toda a fé do mundo. Pensa só, Jesus foi o maior exemplo de fé que a gente pode ter aqui na Terra. E ele não foi aliviado do seu fardo. E olha como era pesado. Mas Cristo teve seu papel como nos ensinando a aliviar esse fardo. De que forma? Ele nos capacitou, ele nos ensinou a como suportar. Então, o Emmanuel fala assim no final que nós precisamos de ter essa compreensão de Jesus. Porque, na verdade, a religião ela vai ser aquilo que vai nos capacitar, vai nos tornar cada vez mais forte para suportar esse fardo. Mas, para isso, tanto os fardos... Eu lembrei de uma coisa aqui que a Águida sempre fala lá no centro, né? É que o espiritismo, ele é uma vacina para a gente, né? E é exatamente isso, né? Ele nos fortalece para que, quando vem alguma coisa, isso venha de maneira mais branda, mais fraca, né? Verdade, porque a gente precisa estar com essa fé em dia, com essa nossa religiosidade, né? Tem que estar nos sustentando. E a vacina é justamente para isso, para nos proteger de quando o inimigo, o vírus inimigo, ele vem nos atacar. Mas na vida real, a gente tem muitos tipos de inimigos, de vírus que nos atacam e afligem a nossa paz. Mas afinal a gente sabe que isso faz parte da nossa existência, né? E Emmanuel fala que para a gente sofrer menos, a gente precisa virar uma chavinha aqui na nossa cabeça. E, gente, não se preocupe, essa chavinha, ela não se vira de uma hora para outra, isso vai levar tempo. E não tem problema que leve tempo, o importante é que seja um pouquinho a cada dia, que aí se a gente virando essa chavinha, a gente começa a perceber que não podemos gastar energia, não podemos, às vezes, buscar a Deus, buscar intervenções divinas para aliviar coisas pequenas que não deveriam estar nos abalando. E com o tempo que a gente conseguir mudar isso no nosso interior, a gente passa, então. Aí ele até fala que não vão ser mais prisioneiros de preocupações inferiores. Ele usa esse termo, porque aí a gente vai passar a se preocupar realmente com aqueles fardos que são mais pesados. André, qual trecho você escolheu da nossa reflexão de hoje para poder passar aqui para nós? O trecho que eu separei para nós diz o seguinte: Emmanuel diz: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Aqui nessa frase, aqui, o umbral que ele menciona é no significado de soleira da porta, na entrada. Então ele está dizendo que Jesus está na entrada de todos os templos religiosos do mundo, perguntando aos interessados que entram por ele: que buscais? O que você está buscando? E aí, agora, a história que eu vou contar aqui, vem um outro significado do umbral, que é o significado de umbral que os espíritas conhecem, e quem não conhece eu vou falar, que agora eu vou explicar com as palavras de André Luiz. O umbral, de acordo com André Luiz, é a entrada das regiões pantanosas e purgatoriais do mundo espiritual. Então, nessas regiões, elas são habitadas por espíritos que são suicidas, homicidas, avarentos e perversos. E nesta região existem ilhas que são de grama. Só que ao invés de ter água em volta dessa grama, são pântanos. E esses pântanos têm um cheiro muito forte de enxofre e de carne em decomposição. E aí o Divaldo conta em uma de suas palestras que o espírito da rainha Santa Isabel e um grupo de entidades superiores, que eles percorrem essas regiões umbralinas. E qual que é o objetivo deles? Eles percorrem essas regiões e, dentre os espíritos que compõem, digamos assim, esse grupo que a rainha Santa Isabel lidera, existem espíritos que são chamados de salvadores.
E esses salvadores, eles carregam redes vibratórias. E qual que é a função dessas redes? Eles atiram essas redes por cima desse pântano. E a luz da vibração dessa rede clareia o pântano, aquela região. E ela vai e cai em cima daquele pântano. E aí, aqueles espíritos desesperados começam a se agarrar naquelas redes, para tentarem ser resgatados. Só que aqueles espíritos que buscam a fuga, a rede arrebenta, por causa do peso deles, que o perispírito ainda está muito pesado, e eles voltam para o pântano, eles se afundam, porque a rede arrebenta. Já aqueles que se arrependem, que buscam se reformar, que querem a reforma, que percebem que não querem mais aquele tipo de ambiente, não querem ter aquela vibração de pensamento, de comportamento, eles conseguem se agarrar e eles ficam magnetizados àquela rede, e aí eles são resgatados e são deixados nessas regiões com grama que contém casas transitórias para acolher esses espíritos infelizes. Então, lembrando que na passagem passada, né, a gente comentou que Jesus disse: atirai a rede para o lado direito, né? Aqui, essa rede é utilizada para poder resgatar espíritos que estão nessas condições muito infelizes. Duda, o que você tirou de conclusão dessa passagem de hoje para nós? André, com esse versículo, né, que Jesus fala sobre o que buscar, né, a gente nos leva a pensar, né, o que temos buscado, né? Temos buscado o que da espiritualidade? O que temos buscado de Deus, de Jesus? Quais as nossas preocupações? O que desperta essa vontade de pedir ajuda? É uma ajuda genuína, verdadeira, como esses espíritos que você contou para nós aí, que está no umbral, que realmente quer a mudança de vida e pede uma ajuda, um auxílio para realmente sair do problema e está disposto? Essa tem sido a nossa ajuda? Ou será que ainda estamos nos preocupando com situações muito íntimas no nosso dia a dia? Será que a gente realmente ainda não está pronto para essa mudança, para essa busca em Jesus? Porque a gente precisa estar pronto para buscar, porque a gente tem que estar pronto também para receber essa mudança. E essa mudança, ela causa muito rebuliço em nós, né? Então, para essa semana, eu vou fazer um convite para a gente nos pormos a pensar. Vamos nos livrar dessas preocupações que são ínfimas do nosso dia a dia? O que tem tirado, às vezes, a nossa paz? Porque, às vezes, por exemplo, né, no nosso trabalho, na nossa casa, acontece uma coisa, às vezes, muito pequena. Vou dar um exemplo aqui de dentro de casa. Esqueci de descongelar a carne para o almoço. E, nossa, aí já vira todo um caos, a gente já fica todo preocupado, aquela energia nossa baixa, a gente já começa em sofrimento, a gente já começa uma lamentação. O que a gente tem preocupado? O que tem tirado a nossa paz? São coisas pequenas assim, que às vezes a gente nem percebe que a gente está gastando energia com essas coisas pequenas. Vamos pensar assim, como resolver, né? Tem tantas soluções, então vamos sofrer aquilo que realmente é engrandecedor para o nosso espírito. Porque aqueles sofrimentos, aquelas provas, elas têm um propósito firmado na nossa vida e de nos fortalecer, e é porque a gente precisa passar, é um pouco mais profícuo para nós. Mas essas coisas pequenas do dia a dia só nos desanimam e nos fazem gastar energia. Então, eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos a próxima interpretação do Emmanuel, que o capítulo chama-se Viver pela Fé. É um versículo tirado da carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 1, versículo 17. Fala assim: mas o justo viverá pela fé. Então, eu espero todos vocês para sabermos o que o Emmanuel vem para agregar ainda mais o nosso espírito aqui nas reflexões na semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Que assim seja, até sábado que vem.